Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 3, Ensinos por Parábolas, roteiro 5, O Credor Incompassivo. Nesta parábola nós vamos conversar sobre o perdão, a misericórdia, e vamos fazer isso estudando a parábola daquele indivíduo que tem perdoado uma grande dívida e que, por outro lado, não conseguiu perdoar uma pequena dívida, uma pequena multa que era devida. E, em meio a essa parábola do Cristo, vamos entender mais sobre o perdão e a misericórdia. Tópico 1, texto evangélico. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Numa primeira leitura dessa parábola, percebemos que a essência dela é tratar do perdão. Nós, espíritos imperfeitos que somos servos carregados de débitos para com a providência divina. Só que, da mesma forma que nós desejamos ser perdoados por esses débitos, qual que é a nossa capacidade de perdoar? Débitos dos outros para conosco, que certamente são muito menores do que aqueles que temos para com Deus. Esse que é o grande ensinamento que Jesus nos apresenta. Mas vamos agora aprofundar mais esse estudo da parábola. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 27. A parábola faz referência a uma prática que existia na antiguidade. As pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravos, podendo ser vendidos, eles e seus familiares. Os bens materiais que possuíam, como casa, terras, moedas, animais, etc., eram transferidos para o novo proprietário.
O devedor citado na parábola devia uma quantia fabulosa. Vendo-se, porém, ameaçado de ser vendido, e mais a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para resgate da dívida, pediu moratória, isto é, um prazo para que pudesse satisfazer o tão vultoso compromisso. E o rei, ou senhor, compadecendo-se dele, deferiu-lhe o pedido. Essa história trazida por Jesus na parábola era algo muito comum na antiguidade. Ter escravos era algo rotineiro. E os escravos eram muitas vezes pessoas, servos, que devedores eram vendidos para pagar as suas dívidas, ou então que eram transferidos como pagamento de outras dívidas. Então, essa prática que Jesus está apresentando era uma prática comum na antiguidade. Tudo que a pessoa tinha, inclusive sua família, era vendido para pagar dívidas. Ou então, a própria pessoa e sua família se tornavam escravos. E Jesus, então, ele traz essa comparação de um indivíduo que tinha uma dívida muito grande e ele, então, era ameaçado de ser vendido junto com sua família para pagar a dívida. Só que esse servo, ele implora pela misericórdia do Senhor. E esse Senhor, ele diminui, melhor dizendo, ele perdoa a dívida, certo de que estava agindo com generosidade. Realizando uma análise mais apurada da história, verificamos que o perdão concedido porque aquele senhor provinha de uma alma elevada, portadora de sentimentos nobres como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade para ouvir e para perceber as dificuldades do endividado, são atributos comuns aos espíritos superiores, cuja benevolência é incomparável, uma vez que têm por norma de conduta seguir este procedimento. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Jesus então mostra que a capacidade de perdoar é algo inerente aos espíritos nobres. E esse Senhor, então, perdoa a grande dívida que o servo tinha para com ele, demonstrando que quanto mais nós exercitamos a capacidade do perdão, da caridade, mais nos aproximamos de Deus. E outro ponto importante é que espíritos que estão ali numa jornada evolutiva, eles precisam cada vez mais esforçar-se para aprender a perdoar. E quanto mais aprenderem, mais terão capacidade de perdoar as maiores dívidas, assim como Deus nos perdoa nas nossas imensas dívidas. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 28 a 30. A situação aqui é outra. O mesmo devedor que teve a dívida perdoada revela-se como pessoa mesquinha e implacável. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários ou 100 dinheiros. E para reaver o seu dinheiro, não titubeou em usar de recursos violentos. Infelizmente, esta tem sido a regra geral da conduta humana. Há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses. Não procedem, porém, da mesma forma para com o próximo. Trata-se de um comportamento contraditório, considerando que somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Não foi por acaso que Jesus incluiu na oração Pai Nosso a sentença:
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Jesus, então, coloca aquele servo com uma grande dívida perdoada diante de outro servo que tinha uma pequena dívida se comparada com a dívida daquele servo que obteve o perdão do Senhor. Só que esse servo, tomado pelo egoísmo, ele não perdoa a dívida do conservo, ou seja, daquele indivíduo que tinha uma dívida para com ele, e faz-lhe cerrar na prisão, ou seja, foi totalmente impiedoso. Então, Jesus ele nos lembra da nossa condição ainda de espíritos inferiores, que somos incapazes de perdoar ínfimas faltas para conosco, mas rogamos a Deus o perdão de nossas faltas. Essa condição de não ter capacidade de perdoar nos coloca ainda na situação de profundos sofredores, porque enquanto não avançarmos na nossa capacidade de exercitar o perdão, estaremos sempre amargando as dívidas que nós carregamos. Se nós somos incapazes de perdoar o próximo, como podemos obter de Deus o perdão pelas nossas imensas faltas? O perdão se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Assim, se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Pela lição dada pelo Mestre, percebemos que o perdão ele é um grande instrumento de elevação da alma e é impulsionado pela lei de amor e caridade. E pela ótica, não só do Evangelho, mas a ótica também da doutrina espírita, o perdão consiste no esquecimento das ofensas. Esquecer as ofensas significa deixá-las de lado e seguir a jornada da vida. E olhar para aquele irmão que faltou para conosco com o mesmo sentimento de um irmão, de alguém que é suscetível de falhas e que está, como nós, no esforço diário de evolução, de elevação. É esse o preceito espírita e é isso que Jesus quer nos mostrar quando aquele homem que recebeu um perdão de uma imensa dívida deixou de exercitar o mesmo perdão que recebeu para uma dívida ínfima. Chama então nossa atenção, mestre, para essa necessidade de nós aprendermos a perdoar. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 31 a 35. Este trecho do registro de Mateus nos reporta a manifestação da lei de causa e efeito. Percebemos, em primeiro lugar, que a criatura endividada recebeu a indulgência e o perdão, mas, malbaratando-os, adquiriu novas dívidas. Em segundo lugar, o pagamento que no início seria governado pela lei de amor passou para a custódia e rigor da lei de ação e reação, simbolizada na expressão atormentadores, existente no seguinte período gramatical. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Jesus encerra então a parábola nos mostrando a lei de causa e efeito, que é o corolário da lei de liberdade. O indivíduo, ele
teve o perdão de sua dívida, mas ele foi intransigente, foi egoísta e orgulhoso e não perdoou uma pequena dívida. A consequência disso é que seu senhor, sabendo de seu comportamento e que ele nem aprendeu aquilo que o Senhor lhe ensinou, que foi a ter misericórdia, foi a perdoar, ele então acaba sofrendo as consequências de seu comportamento, de sua escolha. Não porque ele deva ser punido, mas porque ele deve aprender a misericórdia e o perdão que o Senhor ensinou para ele, mas ele não aproveitou a lição. Jesus, então, aqui claramente nos mostra a lei de causa e efeito. Colocar aquele homem perante os atormentadores significa simplesmente fazer com que aquele homem experimentasse o reflexo de sua própria consciência, que vai fazer com que ele, na jornada evolutiva, na jornada reencarnatória, se depare diante de situações que vão fazer com que ele perceba a importância e o valor do perdão. Esse é o sentido que Jesus nos coloca nessa parábola. A primeira alternativa, relacionada ao pagamento de uma dívida, está sempre vinculada à misericórdia divina, pois é o resgate pelo amor que é simbolizado na prática da caridade, como ensina o apóstolo Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. A segunda possibilidade só é estabelecida quando o amor é ignorado. Assim, a dívida passa a ser administrada pela lei da causalidade, cujo pagamento ocorre não sem a manifesta misericórdia de Deus, sempre presente, mas vinculada aos ditames da justiça divina. Fica evidente que os reajustes espirituais, quando governados pela lei de amor, são os preferidos, ainda que sob o peso das renúncias. Percebemos então que Jesus nos dá duas preciosas lições. A primeira lição é a de que o exercício do perdão, o exercício da misericórdia, esse exercício ele é capaz de nos elevar, que foi aquele primeiro perdão oferecido pelo Senhor ao servo. Um perdão descompromissado, um perdão decorrente ali do sentimento de piedade e de misericórdia que fez com que aquele homem se libertasse de uma dívida enorme. Por outro lado, Jesus mostra que quando o perdão é exercitado dessa forma, aplicando a lei de amor, justiça e caridade, ele vai ter que ser vivenciado através da lei de causa e efeito, que é quando o Senhor entrega o servo aos atormentadores. Esse aprendizado do perdão é um aprendizado, sem dúvida, mais doloroso, mas muitas vezes necessário diante da nossa condição ainda inferiorizada. Jesus, então, nos convida a exercitar a primeira forma de aprendizado, que é recebendo o perdão, recebendo a indulgência de Deus para conosco, que nós possamos, então, compreendendo o quanto Deus é misericordioso conosco, aplicar essa misericórdia e esse perdão a todos com quem convivemos e que, por vezes, acabam falhando conosco. Esse é o ensinamento que Jesus deixa para nós. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários que eu vou ter o imenso prazer em responder. E eu peço que curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo possa ajudar, possa levar conhecimento da doutrina espírita para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, muita paz e muita luz.